Boa noite, gotemianos. Hoje eu vou gravar as formações que eu iria dar neste domingo, dia 22 de maio de 2016. Como eu não vou estar presente, porque eu estarei num retiro, então eu vou fazer estas gravações para que vocês possam assistir e não haja nenhum atraso. Então, as três formações que eu irei já deixar gravada hoje seriam da lição 7, da nossa apostila bíblica, a lição 8 e a lição 9. Então, quem tiver essa apostila aqui, eu já aconselho desde já que procure nos acompanhar. Então, a lição 7 nós iremos ver sobre os patriarcas 1. Quem são os patriarcas? Os patriarcas vêm de pai, né? São os pais do Antigo Testamento, como Abraão, né? O pai Abraão, nosso pai Abraão, então ele foi considerado também patriarca. O Jacó, que foi um patriarca, enfim. Então vamos dar início ao patriarca Abraão. Abraão, pai dos crentes. No item 1 da nossa apostila nós vamos ver o ambiente histórico e geográfico, né? Essa história, o lado histórico da Bíblia e a geografia, a sua localização. Como eu havia falado nas outras formações anteriores, é importante que se entenda o ambiente, o local onde o povo de Deus estavam vivendo naquela época, quando se desenrolou os fatos e que a partir daí depois, como nós vimos, foram escritos as Sagradas Escrituras. Então o ambiente histórico e geográfico ele surgiu por volta entre os anos 2000 e 1500 a.C. Com clãs semitas, né? Eles circulavam através da estepe síria. Então é só nós olharmos no mapa aonde é que se localiza a Síria, nesta posição geográfica. Então estes povos, estes clãs, né? Estes grupos, eles estavam por estas redondezas conduzindo os rebanhos de carneiros e cabritos. Entre estes clãs encontramos Taré, o pai de Abraão. Se você for pegar a Sagrada Escritura, por isso que eu já pedi nas outras formações anteriores, que todos vocês que realmente quiserem aprender a fundo as Sagradas Escrituras, não basta só ficar esperando pelas minhas formações. É necessário que vocês, na casa de vocês, peguem aqui a Bíblia e comecem a ler desde o livro do Gênesis, que eu já falei um pouco sobre ele, já expliquei sobre o Gênesis, mas antes eu fiz uma introdução explicando como se manuseia a Sagrada Escritura, como é que ela foi formada, como é que ela foi organizada, como ela chegou até hoje. Então, eu peço que todos vocês que estão vendo essas formações bíblicas, que passem a ler todos os dias, peguem um capítulo por dia, se comprometam com essas formações. Todos os dias você vai ter um tempinho, tirar esse tempo e dizer assim, olha, hoje eu vou ler um capítulo da Bíblia. E no fim das nossas formações, que vão durar por volta de 4 anos, então nós vamos ter terminado de ler todas as Sagradas Escrituras, ok? Então vai facilitar o melhor entendimento e esclarecimento, porque existem muitos que vão estar vendo essas formações, mas nem sequer conhecem a história, por exemplo, que eu vou passar agora, né? De Abraão, de Taré. Então quem perdeu as formações anteriores, eu também aconselho que vejam antes de dar continuidade a essas formações. Porque eu não vou voltar a explicar de novo lá o povo de Gênesis, como é que foi toda aquela origem até chegar em Abraão. Então vamos lá. Entre estes clãs encontramos o Taré, né, o pai de Abraão, rico e próspero. Ou seja, o pai de Abraão, nós sabemos que ele era rico e ele tinha muitos bens. Então, algumas igrejas que procuram levar a teologia da prosperidade, de que quem está no caminho de Deus é próspero, às vezes tomam como justificativa isso para poder você encher seu bolso de dinheiro. Então, não é bem por aí, né? Nós temos que saber tentar interpretar a Sagrada Escritura. Então, quem eram eles, esses clãs? Eram moradores de Ur, na Caldeia. Só lembrando que a Caldeia vem lá da origem do filho de Adão, o Cã, né? Perdão, o filho de Noé, o Cã, né? Dos caldeus. E é lá que nascem Abraão, Nacor e Arão. Então é na Ur da Caldeia que nasce Abraão, Nacor e Arão.
Aí a gente vai ver que Abraão vai ser o escolhido de Deus e o Arão vai ser como se fosse o porta-voz do Abrão, né? Ou Abraão. Ele vai ser um sacerdote. Mas é em Arã, como está lá descrito em Gênesis, capítulo 11 e versículo 31, se vocês quiserem pegar a Sagrada Escritura para poderem conferir, é lá em Arã onde Abraão recebe a chamada e o convite de Deus para abandonar o seu pai, as terras e rumar para um lugar desconhecido que o próprio Deus lhe indicaria. Ou seja, a gente pode observar neste fato do acontecimento de Abraão que Deus ele já começa a convocar o seu povo, a chamar o seu povo para segui-lo. Então já é uma preparação, posso assim dizer, do que Jesus fez quando ele veio aqui, né? Quando ele se encarnou no seio da Virgem Maria e se fez homem e reuniu todo o seu povo com a evangelização. Então aí já seria uma preparação de Deus lá nos céus, dando essa preparação para nós, se nós realmente somos capazes de renunciar a tudo. Aqui você pode fazer uma simples analogia, nós já até vimos isso na Sagrada Escritura, no estudo de como interpretar a Sagrada Escritura, sobre algumas figuras, que Jesus, aqui você pode fazer uma analogia entre Deus que pede para o Abraão deixar tudo e seguir, né, ou seguir um caminho que ele nem sabia onde era. Então, do mesmo modo, Jesus Cristo, você vê quando chega o rico, né, que pergunta a Jesus: mestre, eu faço tudo já, cumpro todos os 10 mandamentos, o que é que me resta ainda fazer? E aí Jesus Cristo disse: deixe tudo e me siga. Ou seja, só você faz essa comparação. É como se esse jovem rico fosse o Abraão, que Deus está mandando ele abandonar tudo e seguir ele. Então sempre é nesta linha, a didática de Deus, né, a didática de Jesus Cristo. Então se você é capaz de deixar algo para seguir a Deus, até que ponto eu sou capaz de fazer minha renúncia? Então Abraão, que vivia sua vida próspera, né, que vamos supor assim, que ele tinha uma vida boa, e aí de repente ele abandona tudo, larga seu pai e vai para um local como se fosse dizer assim: eu vou seguir uma voz, um Deus desconhecido, alguém que está mandando eu fazer algo que eu não sei nem para onde vai dar. Tanto é que a gente vai ver depois na história de Abraão que ele passa por várias tribulações, né, dificuldades. Então é arriscar mesmo em acreditar em Deus, ou seja, é Deus chamando Abraão para que ele seguisse um Deus único, deixasse aqueles deuses pagãos, aqueles ídolos que o pai dele tinha, e fosse capaz de seguir um Deus único, um Deus verdadeiro. Então Deus ele começa a ensinar a Abraão a existência de um Deus único, né? Fazer essa separação. Então, mas nesta época, né, Abraão já estava casado com Sara e tinha um grande número de escravos e gado. Então a migração de Abraão é de caráter religioso. Então a gente vê, dá-se início a posso assim dizer, uma organização religiosa, ou seja, uma instituição religiosa. Porque mais na frente nós iremos ver uma organização política que Deus vai começar a organizar através do seu povo, né? Organização jurídica através dos juízes, das monarquias, né? Dos reis, nós vamos ver isso. Então, mas a princípio, Deus começa com uma instituição religiosa, um meio religioso, ou seja, uma forma de levar o povo a se voltar para Deus, a fazer o culto para Deus, porque o lado religioso é isso. A instituição religiosa é isso, é procurar preparar o povo para ter este culto com Deus. Então Deus ele começa podando Abraão de pouquinho e aqueles que vão seguindo a prestar um culto verdadeiro a Deus. Então nasce esse ambiente religioso. Então a migração dele, como a gente pode ver lá em 12, Gênesis capítulo 12, versículo 3, tudo se resume a uma chamada por parte de Deus, mas é possível que existisse um motivo de desentendimento com o pai ou o irmão. Ou seja, alguns teólogos acreditam que Abraão possa, na verdade, ter saído por as briguinhas familiares, né? Que a gente pode observar hoje em dia, que às vezes as confusões familiares levam você a deixar o seu lado, deixar o seu ambiente. Mas eu particularmente prefiro ficar na linha acreditando na parte da Sagrada Escritura que relata que Abraão deixou porque ele ouviu um chamado de Deus, né? Continuando aqui o parágrafo.
é um tanto estranho o procedimento de Deus que tira Abraão de uma terra civilizada. Então isso daqui, gente, eu quero que vocês entendam, porque aqui é uma explicação teológica da Sagrada Escritura, para que a gente possa ter um norte, se nortear, ter um rumo de como entender e se direcionar para as Sagradas Escrituras. Então é um tanto estranho o procedimento de Deus que tira Abraão de uma terra civilizada e rica para conduzi-lo através de desertos e países desconhecidos, onde ele apenas possuirá uma tumba ao lado de Sara. Em troca deste serviço, Deus lhe promete uma prosperidade, mais numerosa que as estrelas do céu e as areias da praia. Porém, tudo se lhe torna adverso. Ou seja, aquilo que eu falei, né? Aquela problemática de que Deus ele tira Abraão do ambiente que ele está bem, né? Dos seus pais, para um ambiente onde ele vai passar por muitas penúrias, né? Muitas dificuldades. Abraão, na sua caminhada, segue a meia-lua fértil. O que é isso aí, meia-lua fértil? Lugares onde pode acampar e dar alimento aos rebanhos, né? Corredor das riquezas que chegavam de outros países. Ele era apenas um nômade. Então a gente sabe que Abraão ele não tinha uma terra fixa, né? Ou seja, ele não tinha uma casa fixa, um local fixo para morar. Então ele era do tipo dos povos nômades. Então nós vamos ver isso na Sagrada Escritura, que Deus começa a organizar esse povo que é nômade. Até depois de levar o povo a caminhar essa terra prometida, Deus vai estruturando com eles, né, levando eles a ter uma estrutura, até que eles chegam a um ponto de terem uma monarquia, né, de terem uma cidade para morar, que seria Jerusalém, que isso nós vamos ver mais na frente, né, na história de Davi, quando chegarmos lá. Abraão, na sua caminhada, Abraão foi uma figura clave, de suma importância no relato bíblico, tanto do Antigo Testamento como no Novo. Então, a história de Abraão, ela é citada no Novo Testamento, né? E ela é relatada com muita ênfase em cima no Antigo Testamento. Então, a gente pode ver que a história de Abraão, a personalidade dele, é uma personalidade muito importante. Ele é a origem do povo hebreu. Então, a origem do povo hebreu, daquele povo que segue a Deus, começa em Abraão. Então, onde a gente vê que Deus, ele está arrancando o povo de Deus daquele meio pagão, né, da idolatria, e levando o povo de Deus a entender que existe um único Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus que salva, né, nesta luta, neste combate entre principalmente naquela época onde existia pessoas que acreditavam em vários deuses, contra esta turminha de Abraão que acreditava na existência de um único Deus, que levava isso aí, né? essa dificuldade que era para eles evangelizarem. Tanto é que Abraão, ele com o povo dele, enfrentavam muitas dificuldades de conseguir resistir a não praticar aquelas doutrinas das outras religiões. Aí Deus, o que ele fazia? Ele proibia o contato deste povo separado, que seria Abraão, seu grupo. Deus proibia eles de manterem contato com as outras religiões, até de que as filhas do povo de Abraão tivessem relacionamentos com os povos de outras terras. Não porque Deus discrimina, não é isso, mas porque como Deus sabe, entende a mentalidade do povo, Deus sabe que nós já temos essa facilidade de ser levado pelas doutrinas erradas, pelos segmentos errados. A gente pode ver hoje mesmo, nos nossos dias atuais, que é muito fácil, se você tem uma mentalidade fraca ou sem conhecimento direito, você acredita facilmente no que estão lhe dizendo. Então, se chega uma pessoa que inventa uma religião, uma igreja, abre uma igreja qualquer e começa a falar para você de que aquela igreja onde você está, aquelas doutrinas são erradas, pegando a Sagrada Escritura com um pedaço de trecho para poder dar uma má interpretação, então você vai acabar pensando que é verdade. Eu vou dar bem aqui um exemplo que me aconteceu há um tempo atrás, na época que eu não entendia as Sagradas Escrituras. Eu peço a vocês, se vocês puderem abrir aí o livro de Salmos. Vamos abrir Salmos. Eu vou dar um exemplo claro e verídico para vocês, que aconteceu comigo, quando eu fui confrontado com pessoas de outros grupos também, de outras religiões, para a gente fazer essa comparação de que se hoje existe isso, pessoas que procuram mostrar que você está errado, pegando
passar a Sagrada Escritura. Imagina naquela época. Então Deus, ele criava aquele seu grupo e protegia aquele seu grupo para poder não se misturar com os outros povos, para poder exatamente eles não se confundirem com as doutrinas pagãs. Então não é que Deus estava discriminando aqueles povos, mas que Deus estava protegendo aquele povo dele, que era ingênuo e sem um conhecimento, sem uma firmeza no seu segmento, para que eles não pudessem se misturar, ou seja, para que não se contaminasse. Aí onde que entrou a palavra contaminação, ou seja, eu não quero que vocês, meu povo eleito, meu povo escolhido, se contaminem com os povos pagãos, com esses povos gentios. Então daí que surgiu este termo, este nome de contaminação, para poder a gente entender, quando se fala em contaminação, não é que o outro eu tenho que discriminar, o que eu tenho que desprezar, exatamente para proteger. Do mesmo jeito, nós que somos católicos, que acreditamos na nossa igreja católica, que frequentamos a missa, acreditamos nas doutrinas, nos ensinamentos, para nós que também, até alguns padres aconselham, que se você não tem uma certa firmeza ou conhecimento das Sagradas Escrituras, a nossa igreja católica aconselha você não abrir as portas e ficar dando ouvidos a pessoas de outra religião, porque você vai ouvir as doutrinas dele e vai se confundir. Eu vou dar um exemplo agora. Eu peço a vocês, eu vou fazer agora aqui também uma pegadinha com vocês, do mesmo modo que fizeram comigo. O Salmo, eu quero que vocês abram na Bíblia de vocês o Salmo 118. O Salmo 118 é o maior salmo do livro de Salmos. Abram lá no livro de Salmos e vocês vão ver que ele é o maior Salmos. Aí o que aconteceu? Uma pessoa de outra religião pediu que eu abrisse o livro de Salmos, o 118, que ele me disse que era o maior, e o menor é o 119. Abram no 119, que o 119 ele é o menor salmo que tem nas Sagradas Escrituras. Então eles mandaram eu abrir para provar que a minha Bíblia estava errada, certo? Então eles disseram para que eu abrisse e aí eu iria ver como ela estava errada. Aí o que aconteceu? Eu peguei a minha Bíblia com toda a segurança e como eles haviam dito que o Salmo 119 era o 118 era o menor, e o 119 era o maior, perdão, 118 seria o maior e o 119 seria o menor. O 119 é o menor e o 118 o maior. Aí o que acontece? Eu peguei as minhas Sagradas Escrituras e quando eu fui abrindo, eu verifiquei, aí vocês podem ver que alguma das Bíblias de vocês vai ter Salmo 119 entre parênteses 118 e vice-versa. E no 118, deixa eu verificar aqui, é o 119 e o 118, vai ter entre parênteses, porque depende da tradução. Vocês vão verificar que na verdade, o Salmo 119 da nossa Bíblia Católica, ele apresenta como o maior, certo? Mas na Bíblia Evangélica seria o 118, ou seja, na verdade isso é uma questão de tradução, né, do Salmo, não é questão de que a nossa Bíblia está errada. Então ele me mostrou e pela luz do Espírito Santo, eu abri e vi o Salmo 119 grande, e aí eu fiquei na minha e esperei ele ler, mandou eu ler, aí eu comecei a ler o Salmo 119, já que ele disse que era o maior, mas eu não disse que eu estava lendo o Salmo 119, ele pensava que eu estava lendo o Salmo 118, ele disse, leia o Salmo 119, eu comecei a ler, feliz os íntegros em seu caminho, os que andam conforme a vontade de Deus. E aí, esta pessoa protestante olhou assim para mim e disse, gente, mas está errado, deixa eu ver aqui. Eu disse, não, olha, na verdade, não é que está errado a minha Bíblia e a sua, é porque são trocados os salmos. Você usa um salmo na sua Bíblia, você só usa de uma tradução, enquanto a minha é de outra tradução, mas é a mesma coisa. Aí onde é que cai a nossa infantilidade? De que como nós aprendemos e entendemos que as Sagradas Escrituras, a gente sabe que essas numerações de capítulos foi uma criação da Igreja Católica.
Então, isso é uma imaturidade, você considerar que a Bíblia vai estar errada por causa de uma simples numeração de capítulo. Então, é só para a gente ter essa certeza, essa segurança, para a gente não ficar preocupado em achar que a nossa Bíblia ou os nossos ensinamentos estão errados. Então, queridos irmãos, é isso que eu quero passar para vocês. Para não procurarmos enfrentar pessoas de outras religiões, de outras doutrinas, se vocês não têm segurança do que estão falando, do que vão fazer, porque vocês vão acabar ouvindo e vão acabar pensando que os ensinamentos que você está da sua fé como católico está errado. Então, do mesmo jeito era que Deus fazia isso com o povo da época lá de Abraão. Deus começou a separar este povo. Deus organizou esse grupinho aqui, é o grupinho dos hebreus, viu, Abraão? Aqui é o grupinho de vocês, estou organizando, que segue o Deus único, o Deus uno. Então, quem quiser fazer parte desse grupo vai ter que se converter e aceitar certos preceitos, certas doutrinas, como no caso seria a circuncisão, certo? No caso seria a marca, como na época de Noé, que Deus também colocou uma marca que seria o arco-íris, como aliança de que ele não iria mais, que Deus não iria mais destruir o mundo com água. Então Deus sempre com o seu povo ele vai selando uma aliança. Jesus Cristo, nós vamos ver mais na frente que a aliança de Jesus Cristo foi do Novo Testamento, é o seu sangue, né? O derramamento do seu sangue na cruz que selou a aliança com a gente. Então vamos dar continuidade à nossa apostila. Deixa eu ver onde é que eu parei. Então Abraão é a origem do povo hebreu de tal forma que para um judeu tem a mesma importância do que Jesus Cristo para nós cristãos. Então para os judeus o Abraão tem uma importância muito grande como Jesus Cristo tem para nós. Aqui a bateria estava acabando, por isso que fez esse barulho. Então, voltando aqui. Os judeus contam os anos pela existência de Abraão, mesmo errando na contagem. Nós vimos como é que interpretava as Sagradas Escrituras sobre a contagem, a numeração, então nós já vimos isso em outras formações. Então, aqui já vai ficar claro quando a gente estiver tratando sobre isso, de que a contagem nós já aprendemos como é que se faz. Com Abraão, dá início um caminhar feliz da humanidade para recuperar o paraíso perdido por Adão e Eva. Então seria uma forma que Deus estava arrancando o povo dele, escolhido, para restituir este paraíso. Ou seja, eu vou te enviar para uma terra que emana leite e mel, ou seja, uma terra cheia de bênçãos, uma terra que não teria mais esses sofrimentos. Com Adão houve o afastamento dos homens e mulheres de Deus. Então com Abraão dá-se o chegamento, ele torna-se responsável pelo diálogo sincero e franco na confiança e na fé. Com Abraão começa o diálogo entre Deus e a humanidade. Então, se com Adão e Eva houve este afastamento de Deus para com a humanidade, através de Abraão há esta união novamente entre Deus e a humanidade. Eu vos darei um lugar onde corre leite e mel. Onde Deus diz para Abraão. Lá no capítulo 8, do versículo 20, acontece o que? O holocausto, constando de animais puros. Deixa eu verificar bem aqui. Que a minha apostila aqui está errada. Perdão, só voltando aqui. O 29. Está tirado as chaves aqui errado. Abraão inicia a linha central da Bíblia e, juntamente com outros personagens de valor, forma a genealogia de Jesus Cristo. O Novo Testamento nomeia-o 72 vezes, certo? Então, com Abraão dá início a este centro da Sagrada Escritura. E outros personagens que vão se juntando a ele. A gente vai ver depois, quem são eles depois de Abraão, que é o Isaac... tem o Ismael, os filhos de Abraão, e os filhos dos filhos de Abraão, os netos dele, e assim sucessivamente, até chegar na linhagem de Jesus Cristo, que é isso que nós vamos ver, desde Abraão, aí nós vamos ver toda essa descendência, onde vai nascer Jesus Cristo.
a revelação de Deus em Abraão. Do 12º capítulo ao 26º, a Sagrada Escritura trata da promessa feita por Deus a Abraão e ao seu filho Isaque. Então aqui essa apostila aqui ela só vai nos ajudar a direcionar as partes da Bíblia. O que conta cada parte da Bíblia? Por isso que vai ser importante vocês lerem em casa as Sagradas Escrituras. Então o 12º capítulo, ele vai até o 26º, ele vai tratar da promessa feita por Deus, a Abraão e ao seu filho Isaque. Qual é a promessa? De que iria ter uma grande prosperidade, que Abraão ele iria ter um filho nascendo das próprias entranhas dele, da mulher dele. Então o item 1, aí da página 29, quem estiver nos acompanhando, tem o item 1, 2, o 3, o 4, então vamos ao 1. O Deus vivo. Deus se revela aos patriarcas como Deus vivo. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não é Deus de mortos, mas daqueles que vivem pela fé. Deus está acima de todos os deuses que não existem. Então, aquilo que eu falei para vocês, conforme está na Sagrada Escritura aí, Gênesis 15, versículo 7, capítulo 9, Êxodos, etc. Do Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 13. Então, Deus ele vai sempre procurar mostrar aquilo que eu falei, que ele está acima de todos os deuses. Ele é o Deus supremo. Ou seja, esses outros deuses, eles são nada perante Deus. Esses outros deuses, entre aspas. O item 2, a ordem e promessa, que fala da ordem e promessa. A livre escolha de Deus se exprime por uma ordem e uma promessa. Deixa, abençoar-te-ei para tornar-se instrumento de salvação dos povos. Abraão deve abandonar sua família, que é o seu clã força, sua pátria, seus deuses, e guiar-se somente pela fé e confiança a Deus. Abraão gera 2 filhos, Ismael, filho segundo a natureza, e Isaque, filho da graça segundo a promessa, dado, tomado e instituído, como uma espécie de ressurreição. Alguns da nossa religião ou fora dizem que fazer promessa é errado, não é algo de Deus, que Deus não gosta disso de promessa. A gente pode ver aqui na própria Sagrada Escritura que o próprio Deus ele dá início a fazer promessas para Abraão. Se Abraão é uma promessa, se Abraão você deixar a sua terra, sua família, seus pais, eu vou te dar muito mais, eu vou te dar filhos, eu vou te dar prosperidade. Então isso é uma promessa que Deus faz e ele cumpre com sua promessa, como a gente vê aqui nessas passagens. A aliança que ocorre, Melquisedeque abençoa Abraão em nome do Altíssimo. Ou seja, no meio da história, quando Abraão está andando com seu povo lá pelo deserto, de repente surge um sacerdote chamado Melquisedeque, do nada. Dá-se a entender que esse sacerdote seria o próprio Deus, seria Jesus Cristo. Alguns teólogos vão tirar essa conclusão. E ele some depois do nada. Por isso que é importante vocês pegarem a Sagrada Escritura, Gênesis. Enquanto nós estamos no livro do Gênesis, preste atenção que nós estamos ainda no livro do Gênesis. Abram bem o livro do Gênesis, só para me dizer para vocês uma coisa. Quantos capítulos tem o livro do Gênesis? Eu aconselho a vocês a beberem da Sagrada Escritura se vocês quiserem ter um conhecimento da Bíblia. Bebam da Sagrada Escritura, leiam as Sagradas Escrituras, porque vocês não vão sair entendidos das coisas de Deus se vocês não lerem as Sagradas Escrituras. Porque juntando as formações com as leituras de vocês em casa, aí vocês irão ficar, posso dizer, expert. Então, Gênesis tem quantos capítulos? Vou mostrar aqui para vocês na câmera. Deixa eu ver se dá para mostrar. Não dá para mostrar direito, mas Gênesis tem 50 capítulos. Então, a nossa formação bíblica, só a nossa formação bíblica de Gênesis, até chegar aqui, se vocês estivessem lendo todos os dias um capítulo durante
2 meses, seriam 60 dias. Então, se vocês estivessem lendo um capítulo por dia, até a gente terminar Gênesis, vocês já teriam, até a gente terminar a formação de Gênesis, vocês também já teriam terminado de ler o Gênesis todo. Agora, se você está atrasado, eu aconselho que você procure se atualizar, senão vocês não vão ter um bom conhecimento bíblico. Então, voltando. Deus, ele se liga a Abraão por uma aliança, um pacto. Então a gente vê que Deus, ele começa a criar sempre este pacto, esta aliança, né? Esta união, que às vezes quer dizer isso, né? Uma aliança perpétua. Conforme diz lá, se vocês abrirem Gênesis 15, versículos 7 a 17. Cujos efeitos nada poderão destruir. Então Deus, ele mostra para Abraão de que esta aliança que ele faz, da sua prosperidade, da sua descendência, ninguém, nada vai poder destruir. Tanto é que a gente sabe que até hoje o povo de Deus, ele tem crescido, né? E a partir de Jesus Cristo cresceu mais ainda, né? Que são os cristãos. Então esse povo de Deus, desde a aliança que vem lá de Abraão, que nós vamos entender isso aí, nessa linhagem de Abraão até Jesus Cristo, e hoje nós, os cristãos, eles nunca se destruíram, nunca se desfez, ou seja, a promessa de Deus, ela permanece até hoje. Então Abraão é o pai dos que creem. O termo pai dos crentes parte de São Paulo. E assim foi considerado sempre na igreja, sendo motivo de reflexão para os santos padres e para os cristãos de todos os tempos. Deodoro de Tarso chamou pai da igreja. Ou seja, então Abraão é chamado pai, né? O pai das nações, né? O pai do povo de Deus. A posteridade de Abraão é considerada segundo a fé e não segundo a carne e o sangue. Ou seja, a posteridade. Então, queridos gotemianos, hoje, neste momento, agora a gente encerra a formação bíblica da lição 7. Então, se existir alguma pergunta, como as formações estão sendo gravadas, eu peço que vocês ou podem formular as perguntas lá para o grupo do Goten, lá do WhatsApp, ou então, se vocês preferirem enviar para mim no meu Facebook diretamente para conversar comigo sobre essa pergunta, a gente vai estar disponível para responder, ou então através do site, né? Você pode acessar o site, que é www.goten.com.br. Então, desde já eu já agradeço por este momento, né, de estar mais uma vez com vocês. Então, tenham uma boa noite. Então, até a próxima formação.